TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós iniciando mais um programa, maravilhoso programa Páginas da Bíblia, onde você tem a oportunidade de se aprofundar, de conhecer, de alicerçar sua fé, porque nós só podemos aprofundar a fé, enriquecer a nossa fé, amadurecer a nossa fé, se nós colocarmos instruções sedimentadas na palavra. É daqui que vem o alicerce de todo esse conhecimento. Então, convido você a estar conosco nesse programa que estamos iniciando agora. Agradeço a sua presença. Chame mais pessoas que você conhece, que gostariam de estar fazendo esse estudo para acompanhar. E estamos aqui toda semana, oferecendo sempre um programa novo. Convido você a continuar o nosso estudo. Nós estamos no último dos livros do Pentateuco, no Deuteronômio. Vamos entrar no capítulo 27. Eu vou ler um pequeno trecho para nós iniciarmos, mas antes de eu fazer isso, eu preciso imensamente agradecer a presença das nossas mestres, que estarão conosco aqui, fundamentando e nos orientando nas passagens que nós vamos estudar. Tenho aqui conosco a Ieda, quem agradeço imensamente. Olá, obrigado pelo esse momento, de partilha da Palavra de Deus. Estamos aqui juntos mais uma vez para dar continuidade à leitura, dos versículos, das páginas da Bíblia, dos capítulos, das páginas da Bíblia. É um prazer estar aqui. Obrigada, Ida. Conosco também nossa querida Amélia, professora Amélia, quem agradeço também a presença. E eu que sou agradecida por estar aqui com vocês. Então, com elas, nós vamos confirmar, comprovar tudo aquilo que eu disse para vocês. É só conhecendo que a gente vem amar. Então, como eu disse, acompanhe aí a leitura do versículo 1 até o 10º, o versículo 10, porque aí nós vamos iniciar então sobre as inscrições da lei e cerimônias cultuais. Vai dizer assim: Moisés e os anciãos de Israel ordenaram então ao povo: observai todos os mandamentos que hoje vos ordeno. No dia em que atravessardes o Jordão para entrardes na terra que Yahvé teu Deus te dará, erigirás grandes pedras e as caiarás, e sobre elas escreverás todas as palavras desta lei, quando atravessares para entrar na terra que Yahvé teu Deus te dará, terra onde mana leite e mel, conforme te falou Yahvé, Deus de teus pais. Após ter atravessado o Jordão, erigireis estas pedras, conforme hoje vos ordeno, sobre o monte Ebal, e as caiarás. E lá edificarás um altar para Yahvé teu Deus, um altar de pedras não trabalhadas por ferro. É com pedras brutas que irás edificar o altar de Yahvé teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos a Yahvé teu Deus. Oferecerás ali sacrifícios de comunhão e comerás, alegrando-te diante de Yahvé teu Deus. Sobre essas pedras escreverás todas as palavras desta lei, gravando-as bem. A seguir, Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo Israel: Fica em silêncio e ouve, ó Israel. Hoje te tornastes o povo de Yahvé teu Deus. Portanto, obedecerás à voz de Yahvé teu Deus e porás em prática os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Aqui nós vamos começar a entender que colocar um altar, existia um altar que hoje tem uma forma mais leve, é um altar de madeira, lembrando mais uma refeição, vai ter um embasamento não na palavra humana, nas ideias de padres e freiras e sacerdotes e leigos muito dedicados. Vai ter embasamento naquilo que foi ordenado a Moisés no início da caminhada do povo de Deus.
Então, nada do que se faz hoje dentro da igreja é tirado da cabeça de alguém. É isso, né, Ieda? Mas antes de você responder isso, eu vou pedir para você fazer um pequeno retrocesso para que o pessoal lembre que a gente deixou lá atrás, no último programa que nós fizemos, o finalzinho ali do capítulo 26, que tem uma importante lembrança para nós, né, Ieda? Então, é muito importante a gente ler o capítulo, né? Mas dentro do contexto do livro. Isso. Nós estamos aqui no livro do Deuteronômio. O Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. Isso. Então, ele tem assim, é como se fosse uma conclusão solene de todo o Pentateuco, de toda a lei. Então, aqui nós estamos no final do segundo discurso. É um discurso já conclusivo, aonde vai se preparar então a escritura da lei. A escritura da lei e atos de cerimônia para esse momento onde vai ser feito esse pacto, essa aliança do povo, essa renovação da aliança, vamos dizer aqui, com Deus, com Israel e Israel com o seu Deus. Nós temos aqui um pouquinho antes de entrar nesse capítulo 27, nós temos os versículos de 16 até o 18, aonde ele vai falar ele vai concluir essa aliança. Então, a conclusão, a aliança aqui nos lembra o quê? No casamento, os profetas sempre falam a questão do relacionamento de Deus com o seu povo como algo assim, é um compromisso de amor, de fidelidade até a morte. Então, nós estamos chegando aqui no rito final, na conclusão dessa aliança de Israel com Javé e Javé com Israel. Por isso aqui que nós temos nesses versículos, o 16 e o 18, falando que hoje, né, Javé te ordena cumprir essas normas. Pô, aí se você lê isolado esse trecho, você não entende o contexto. Antes, aonde é que está o código Deuteronômio, a lei? Onde é que está a escritura que hoje que vai ser concluída nesse capítulo? Então, estão nos versículos que nós já estudamos, que começa no capítulo 12, que é o código Deuteronômio, e que encerra agora no capítulo 28. Uhum. Então, aqui vai concluir, vai ser colocado como um documento, né, um contrato entre Javé e Israel. Por parte de Israel, então essas obrigações dos contratantes aqui vai entrar, né, que está na lei, no código Deuteronômio, que eu falei para vocês, que está nos capítulos anteriores até esse que nós estamos agora, no 27, que nós vamos concluir essa aliança. Então, nós temos aqui as obrigações do contratante. Cada uma das partes, tanto Deus como Israel, né, propõe e aceita um compromisso. Aqui, a aliança, então, vai ser essa união entre Deus e o seu povo, é um compromisso mútuo de aliança, amor e fidelidade, até a morte. Por parte de Deus, Deus sempre é fiel e permanece fiel, mesmo muitas vezes na história que nós já vimos, desde a saída do Egito até aonde eles estão aqui, na história que é contada, eles estão na planície de Moabe. Então aqui eles vão concluir essa aliança hoje, com essa geração que vai entrar, atravessar o Jordão e vai entrar e tomar posse da terra prometida. Então, por parte de Israel, cabe obedecer às leis e ser povo de Deus, se comprometer e se propõe, então, em praticar e fazer a vontade de Javé. Uhum. Esse é o compromisso por parte do povo de Israel. Uhum. Por parte de Javé, por parte de Deus, né, ele assume, então, o compromisso de ser o Deus de Israel. O Deus de Israel, tornando uma grande nação, libertando e dando vida a esse povo. Então, existe aqui então esse compromisso, essa aliança que é feita e que está sendo concluída agora. Você leu então do 27
do capítulo 27, dos versículos do 1 até o 10, onde vai falar sobre a inscrição da lei, onde que vai ser escrita. Então, aqui é uma ordem, né? Já que é um compromisso, é uma ordem, é um mandato, não é assim, não, eu vou ver se eu cumpro ou não. Não, nós estamos assumindo esse compromisso e Deus também assume a sua parte. Nós temos aqui, então, Moisés e os anciãos. Ele vai se dirigir, essa é a primeira introdução que diz. Aqui nós temos 3 introduções. A primeira introdução, Moisés, ele fala ao povo de Israel junto com os anciãos. Os anciãos são as autoridades civis de Israel, os chefes das tribos. E a segunda introdução de Moisés, que começa aqui no 9, né? Aí ele vai se dirigir ao povo juntamente com os sacerdotes, as autoridades religiosas. E do 11, versículo 11, ele vai se dirigir ao povo sozinho, né? Então, nessa primeira parte que você fez a leitura, ele vai dar uma ordem, que é a palavra de Deus, dizendo, olha, vocês têm que cumprir, né? Então, como é que vai ser? Aqui está falando sobre a escritura da lei deuteronômica, que fala que ela deve ser escrita nas pedras, né? Lá no Monte Sinai, que nós podemos estudar, lembrar, né, os 10 mandamentos, no Êxodo 20 até 24, a lei também foi dada e escrita em pedras, né? A primeira parte e a segunda em 2 pedras. Então, a primeira pedra se relacionava aos mandamentos que o homem tem, os deveres para com Deus. E a segunda pedra, que foi escrita, fala sobre os mandamentos que o homem deve ter com relação ao outro, ao próximo, à sociedade. Então, aqui nesse 27, também ele vai fazer uma cerimônia, então, fala do altar, onde deve se oferecer o sacrifício. Então, tem uma cerimônia solene, sagrada, onde vai ser escrita, né? Se você pode ver aqui, ó, no 2, ele ordena, né? No dia em que atravessares o Jordão, para entrardes na terra que Yahvé teu Deus te dará, erigirá grandes pedras e as caiarás, e sobre elas escreverás todas as palavras dessa lei, quando atravessares para entrar na terra que Yahvé teu Deus te dará. Terra que corre leite e mel, conforme falou Deus de teus pais. Então aqui está dizendo que deve ser erigida essas pedras, para que essas pedras serão testemunho de que Yahvé e Israel se comprometeram, né, juntos a trilhar o caminho da vida, a trilhar o caminho do amor e da fidelidade, da fraternidade, porque o Deuteronômio, ele vai nos ajudar, é um convite à vida, um convite à fidelidade. Então, se vai entrar na terra prometida, na terra de Canaã, ali eles têm o desafio de construir uma sociedade que tem como governo Deus, o Deus da vida, o Deus que se revelou na sua história. Então, é interessante que Israel, ele se alia não a um império poderoso, ele não se alia ao faraó do Egito. A aliança que ele faz é ao Deus da vida, o Deus que se revela, é o Deus verdadeiro, que a Bíblia vai falar. E que muitas vezes, e junto com Israel, quer construir uma história de amor e de fraternidade. Por isso, ordena que é necessário não só conhecer a lei, mas colocá-la em prática, para que haja justiça e para que esse povo não caia novamente na escravidão. Ok. Eu estou lendo aqui, Ieda e Amélia, no versículo 6 vai dizer, com pedras brutas que irás edificar o altar de Yahvé teu Deus. Eu me lembro, na época em que eu fiz especialização em arte sacra, isso foi em 2008, lá no Rio Grande do Sul, na PUC, o professor falava muito bem que nós temos altares de madeira, de ferro, mas o que representa mais a palavra de Deus é o altar de pedra,
que seja assim aquela pedra que parece que você pegou sem acabamento e jogou ali, aquela pedra bruta. Me fez lembrar o que está escrito aqui, porque ela pode ser colocada, vamos dizer assim, um paralelepípedo enorme, uma pedra imensa, bruta, onde você pode só aplainar a parte de cima, deixa o resto ali, poderia ser celebrada a palavra no verdadeiro altar, que me fez lembrar essa determinação daqui, onde aqui ele ainda fala, erigirás, no versículo 2, erigirás grandes pedras e as caiarás, quer dizer, passará o cal, né? Erigir quer dizer erguer, né? Erguerás um altar então. Então o ideal, porque nessa época seriam sacrifícios vivos, né? Sangue tem que correr, tem que jorrar. Hoje a gente já vê altares mais leves, porque a realidade é outra, você não está mais no cimo de uma montanha, né? Nós não estamos mais sacrificando animais, nós não estamos esperando rolar o sacrifício cruento, que é aquele que derrama o sangue. Mas é interessante eu ver escrito isso aqui, porque me fez lembrar lá do passado, quando eu vi, não entendi essa exigência tão simples. Quando você fala em pedra, a gente vai lembrar também, quando o povo vai atravessar o Jordão para entrar na terra também, com Josué, porque não tem mais Moisés, o povo também, ele manda pegar 12 pedras que estão no rio. E eles vão também erigir dentro do rio, para quê? Para você sempre lembrar que nós atravessamos aqui com a ajuda de Deus, né? Então a pedra, Moisés vai em cima da montanha receber. Sempre a pedra é o lugar mesmo da adoração. E pedras brutas, isso. Não é trabalhada, a própria natureza, né? E quando a Ida estava explicando e falando, o que a gente leu aqui também, a questão de que guardar os mandamentos, a gente vai lembrar que lá no Deuteronômio, capítulo 6, também, a gente já trabalhou, já falou sobre isso, quando ele vai dizer, esses são os mandamentos que o Senhor teu Deus dá para você. Aí ele fala, para cumprir, para respeitar, para poder, quando chegar na terra, né, você viver essa aliança que foi feita. Né, e uma aliança de Deus com um povo que ele escolheu. Aí tem no versículo 4, aquele escuta Israel. Né? O Senhor nosso Deus é somente um. Aí vem, amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, com toda a alma. Depois ele vai falar assim, as palavras que eu digo para você, você vai inculcar no coração do teu filho. Você vai escrever nos umbrais da porta. Vai atar no seu braço como gosta de pôr uma fita. Isso, né? Vai escrever entre os olhos, quer dizer, para você nunca esquecer. Né? E agora aqui no capítulo 27, você vai escrito a questão da pedra de novo. Então, isso é uma fortaleza para nunca esquecer quem é esse Deus e a aliança que ele fez com você. Altar de pedrão lavrado. Então, é tudo já preparando para quando chegar na terra. Né? É por isso que o deserto é uma caminhada. É um deserto, tem sofrimento, tem, mas também é um lugar maravilhoso do encontro com Deus. Da né? formação e do da entendimento, formação. né? É lá que eles vão entender quem é esse Deus. Porque sai do Egito como escravo, mas tudo é novo. Acostumado no Egito, tudo adoração a qualquer ídolo que tem. E agora não. Agora Deus escolheu você e você escolheu esse Deus. Então tem que ter, tanto Deus vai conhecendo esse povo no caminhar, e o povo vai conhecendo esse Deus no caminhar também. Né? E a intenção de mandar caiar, tornar branca pedra, é para que pudesse sobre ela escrever como ele mandou. Isso. Escreva todas as palavras da lei, gravando-as bem. Hoje não se faz mais isso porque nós temos o livro da palavra. Aqui é onde está tudo aquilo que deveria ser escrito na pedra, está escrito aqui, né? Então, naquela época não tinha esse recurso. Você tem alguma coisa para acrescentar? É interessante quando você muito destacou legal a questão da pedra bruta, me lembrou também o texto do profeta Ezequiel. Lá no capítulo 11, 19, podemos ler do 19 até o 21, aonde o Senhor fala assim, porque a lei aqui está sendo, nessa primeira aliança, que é no Antigo Testamento, a lei está sendo escrita na pedra bruta. Na segunda aliança, realizada por Jesus, a única e definitiva, né, a última e definitiva aliança, essa lei vai estar escrita no coração do ser humano. Então já existe aqui, no Antigo Testamento, a promessa de Deus. Então essa pedra bruta,
a gente fazendo assim um comentário mais espiritual do texto, essa pedra bruta me lembra muito assim o coração, sim, nosso coração. Sim, que é onde ele pede para ser o nosso escrito, coração, gravado. Ezequiel ele vai falar que nós temos um coração de pedra. E que esse coração de pedra vai ser transformado num coração de carne. É promessa de Deus para nós. Jeremias vai falar isso também. Então você diz assim, ó, a lei ela veio, né? Mas ela veio como pedagoga para ensinar o caminho do ser humano. Ela veio como pedagoga. Agora aqui, na aliança que Jesus realiza, então nós temos a promessa no Antigo Testamento e a realização da promessa em Jesus. Isso. Então, essa promessa é a lei escrita e que isso acontece quando Jesus entrega o seu Espírito na cruz. É Ezequiel 11... capítulo 11, 19. Pode ler. Essa promessa de Deus. Então, quando Jesus entrega o Espírito na cruz, ele vai dar o seu Espírito para nós. Dando esse Espírito Santo, essa lei está escrita no coração do homem. É a força de Deus para ajudar a viver esse mandamento. Até então, no Antigo Testamento, o homem conhecia a lei, mas não tinha força para realizar a lei. A força de Deus vai ser dada ao ser humano e vai transformar esse coração, que é um coração de pedra, em uma pedra preciosa, né? É isso que o livro também vai nos convidar, a fidelidade ao amor. Então aqui quando fala nessa pedra bruta, onde a lei está sendo escrita, aqui no Antigo Testamento, está falando da lei, do caminho que o ser humano tem que Deus mostra, que faz com que o ser humano conheça, para que ele tenha vida. E que tenha vida plena e liberdade para todos. Então aqui, você gostaria de ler para a gente essa promessa. Ezequiel o quê? Ezequiel 11, versículo 19. Eu vou dar uma lida aqui para a gente. Olha só que bonita que é a palavra. Tá vendo? Uma palavra, né? Que você falou, pedra bruta, nos lembra muita coisa. Suscita tantas coisas que Deus nos ensina na sua palavra. Então, a partir do versículo 19, aí no profeta Ezequiel, ele diz assim: eu lhes darei um coração, um só coração, porei no seu íntimo um espírito novo. Removerei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha só, continuando 20. A fim de que andem de acordo com meus estatutos e guardem as minhas normas e as cumpram. Então serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui é Deus prometendo que vai transformar o coração do ser humano e vai dar força para ele cumprir essas normas, essas normas que é um convite à vida. Isso porque e à fraternidade. O povo, no decorrer da história, o povo vai ficando com o coração endurecido, esquece o que a gente lê em Deuteronômio e no Êxodo, esquece tudo aquilo e começa a seguir outros deuses. Então, o povo quebra a aliança. E com o profeta Ezequiel, ele fala que ele vai reunir esse povo no meio dos outros povos também, né? E vai falar, vou tirar no meio dele ídolos e abominações. Aí que ele vem, vou transformar você, tirar o coração de pedra no coração de carne, quer dizer, um coração de vida, que vai obedecer a Deus novamente, né? Para pôr em prática. Quando isso acontecer, que seu coração estiver cheio de amor, coração pulsando, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que bonito, hein? Muito bonito. Afinal de contas, a figuração, a imagem, a ideia de que podemos ter corações de pedra que deveriam ser transformados pela palavra, vem lá de trás, vem de muito longe essa ideia. Vem da época de Moisés, quando queria atravessar o povo pelo Jordão para chegar a essa terra prometida e mandou erigir. A minha palavra será escrita em pedra bruta, né? Porque o ser humano naquele momento lá são brutos. Ainda não nós tem, somos, não né? tem, Na verdade, nós somos. O povo tem não... momentos que a gente tem um coração assim de pedra mesmo, não consegue amar. Exatamente. Não consegue perdoar. Né? E aí, então, Deus nos dá a sua força, a sua graça, que é o Espírito dele, para nos ajudar a superar. Né? E nos ensinar a amar, porque nós estamos num contínuo exercício
da virtude mais suprema que é a caridade, que é o amor. Isso. Nós precisamos exercitar isso até na hora da morte. Morreu, acabou. Enquanto estamos vivos, né, Amélia? Depois é só o julgamento, né? Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que exercitar essas virtudes da fé, da caridade, da esperança, e a maior delas todas é a caridade, é o amor, né? E aqui, então, nós estamos nesse capítulo 27, retomando um pouquinho só para... esse contexto mesmo que a gente está falando, das cerimônias cultuais de conclusão da aliança. Então, existe aqui, então, a escritura do protocolo, né, da lei, que não é aquela lei que foi feita com base na lei do Êxodo, dos 10 mandamentos, porém ela é atualizada no hoje aqui. Né? E aí, então, ela está falando para se escrever nas pedras caiadas, para se erguer essas pedras, e também aqui tem a celebração do sacrifício, que pede para se erguer o altar, aonde será sobre ele oferecido sacrifício de comunhão. E aí, né, comerás fazendo festa diante do Senhor seu Deus. Então, momento de cerimônia mesmo, solene, onde vai haver a conclusão dessa aliança. Ok. Eu sei que tem muita coisa para falar ainda, eu sei que a Amélia ainda tem muita coisa também para contribuir, assim como a Ieda já está contribuindo, mas eu vou ter que pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos. Então, estávamos vendo no primeiro bloco o capítulo 27 do Deuteronômio que nós estamos estudando, falando sobre determinações que Deus pessoalmente vai dizer a Moisés, como é que deve ser o procedimento ao se erigir, ao se erguer um altar para sacrifícios e adoração a Deus, né? Que devem ser de pedra bruta, original, e manda ainda caiar, para que, caiando, a pedra fique mais clara e ali possam ser escritas todas as leis de Deus. Eu penso que hoje, né, Amélia, a gente já não faz isso porque a gente já tem os livros prontos. Mas, né? Ana, quando a gente sai em viagem de carro ou de ônibus, às vezes você vê grandes pedras caiadas, escrito alguma coisa, quem quer escrever? Ou anúncio, ou cuidado. É verdade. E as pedras se prestam bem para isso, né? Isso. A memória, né? A fixação, aquilo que é da própria natureza. E nós estamos entrando agora, já que a gente finalizou o primeiro bloco, no versículo 10, entrando do 11 até o 26 deste mesmo capítulo 27 do Deuteronômio, nós vamos ver algumas maldições. Você podia explicar para nós por que essas maldições aqui? Então, tem uma aliança com Deus, não tem? Tem. Então você tem que ser fiel a Ele. Mas aí, talvez pode se perguntar, esse texto, o jeito que ele está escrito, pode ser uma reescrita após o exílio da Babilônia, onde o povo ficou escravo por 40 anos. Então, lá no exílio é uma fonte muito forte de textos bíblicos, né? Fazer releitura, porque a pergunta era, Deus deu terra, bênção, e por que nós somos malditos agora? Nós perdemos a terra, perdemos tudo, né? Aquela pergunta assim, aonde foi que nós erramos? Isso. E vão descobrir que deixar Deus de lado e pedir um rei, um homem rei, foi o nosso grande pecado. Então aí parece que é isso. Então é assim, Deus promete bênção, mas se você não cumprir, aqui está como se Deus desse maldição, né? E dentro sempre que os textos são escritos dentro da cultura da época, da linguagem da época, do jeito do povo falar. Aí ele vem assim, agora vem 12 maldições, né? Que a gente pode chamar também 12 mandamentos da aliança e Siquém. Quando o povo vai entrar na terra, vai lá. A forma dele é simples, categórica, tem uma uniformidade para dizer também, né? E a primeira trata das relações com Deus, para você obedecer a Deus, né? Agora, proíbe também a idolatria, quando você deixa Deus de lado e faz outras imagens de Deus. Depois também vai a questão da família, das relações sociais, relações sexuais, do homicídio, e vai todo mundo. Então, tudo que fizer fora a lei que Deus deu, você vai ter maldição. Se você fazer um ídolo, mas lá no Êxodo 20 já falava, amarás o Senhor teu Deus, né?
somente a mim. Não fará nada que se pareça com o que tem no céu ou na terra, quer dizer, só tem que amar a esse Deus, né? Aí depois, então, se você fizer alguma imagem de ídolo, você vai ser maldito. Se você desprezar seu pai e sua mãe, também. Lá no mandamento, nos 10 mandamentos, falava assim, Ana, amarás teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que Deus vai te dar. Isso. Depois também, aquele que fazer algum mal para o vizinho, pegar a terra do vizinho, vai ser maldito também. Aquele que, aqui vem, que extraviar um cego do caminho. Então, aquele que, uma pessoa está indo por um caminho correto e desviar do caminho, ele vai ser maldito, porque o cego não enxerga. Né? Quem mexer também com os direitos dos órfãos, das viúvas, também vai ser maldito. Aí vem que em Levítico também fala muito o pai, o filho não se deitará com a mulher do seu pai, nem com a sua tia, quer dizer, né? O avô não deitará com a sua neta, então tudo vem de novo. Então tem que reforçar, porque quando começa assim, não, é porque acontece. Então, para você ver o projeto de Deus, tudo tem que ser sim, mas como tem gente fazendo, então você vai ser maldito, né? Também não pode deitar com animais também. Também deitar com a irmã, ou deitar com a sogra também. Quem matar as escondido o irmão, a gente lembra aqui de Caim. Isso. Matou Abel. Deus não o matou, até o protegeu com a marca na testa, mas ele saiu daquele projeto, vai viver um outro projeto também, né? Quem subornar alguém, a corrupção. Quem subornar alguém para conseguir, eu quero a sua terra. Eu lembro aqui de segundo Reis, a vinha de Nabote. O rei queria a terra do Nabote. Nabote disse, não, é a herança dos meus pais. Aí inventou uma mentira, subornou um grupo de pessoas. Aí colocaram ele na frente como se ele tivesse falado aquilo. Mas, aí, Amélia, ainda bem que hoje não existe isso. Ainda bem que hoje ninguém suborna ninguém. Ninguém corrompe ninguém. Não, graças a Deus o povo aprendeu isso, né, Amélia? Que mais? Isso é bom, e é por isso que eu falo, algumas leis, que, mesmo escritas numa cultura diferente, numa época diferente, para um povo diferente, que, não, né, que é o povo lá que fez essa aliança com Deus, para nós serve tudo isso também. É por isso que a lei tem que estar escrita na pedra. Sabe por quê? Que é aquilo que não é destruído. Porque o homem, toda vez que nasce, ele tem que recomeçar todo o aprendizado. Porque você vê, tá claro, eu não posso querer a tua casa, porque é tua. Exatamente. Eu tenho a minha. Se eu não posso tenho... invadir o bem do outro, porque eu quero o teu bem, porque, entendeu? Não é assim que se faz. E nos 10 mandamentos fala tudo isso. E aqui está reforçando de novo. Então, tinha as leis, não seguiram a lei, foram parar no exílio, perderam tudo. Foi uma maldição. Nós somos malditos. Interessante, que eu achei legal aqui, é a questão da fronteira. Não se pode deslocar a fronteira do seu vizinho. Parece uma coisa tão boba. E hoje quase, quem vive em fazenda e tem fazenda, quase não acontece isso, né, gente? Imagina. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas, graças a Deus, que era só o povo do Antigo Testamento que fazia isso. Hoje o povo já aprendeu e ninguém faz. Até parece. A gente percebe que tem gente que, das histórias que você lê, as histórias... livro de história de povos, né? Que vai, à noite, vão pegando aquela cerca que está aqui, eu passo 10 metros do meu vizinho. Na outra noite, mais 10. Quando o vizinho vê, já roubou dele 1 hectare inteiro. Né? É verdade. Não acontece isso hoje não, né? Não. E é interessante a gente ver essas coisas sendo colocadas aqui, porque a gente vê que isso está na essência do ser humano, gente. Isso não está num povo, isso não está num segmento social, isso está na essência do ser humano. Então, você tem que trabalhar o ser humano desde que ele nasce, porque esse estigma nasce conosco. Se você não trabalhar todo ser que nasce com a palavra de Deus e os ensinamentos corretos, ele se perverte. Quando fala assim, maldito aquele que subornar alguém para matar o inocente. A gente vê tantos crimes no Brasil acontecido, que porque você está incomodando, eu mando te matar. Tiro você da minha frente. Tira. O único jeito é matar. E nunca vai descobrir quem fez, porque foi escondido. Mas a gente, aí aqui fala, maldito ele, né? Aí o último versículo 26 fala, maldito quem não mantiver os artigos dessa lei e não puser em prática. E o povo responderá, amém. Então, existe a lei para o bem viver. A aliança que Deus fez com o povo e faz conosco ainda, a lei é a mesma, né? Observar os caminhos de Deus. Deuteronômio fala assim, você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E o Salmo 119 fala, tua palavra
é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, tem que cuidar. O caminho é esse aqui. Quando eu desvio para um lado ou para o outro, faço tudo aquilo que eu trago morte para o meu irmão, para a minha irmã, aí eu saio prejudicado também, né? Porque eu fiz. Ieda, parece que isso aqui é novidade, mas os 10 mandamentos traz cada uma dessas embutidas ali dentro, né? Então, aqui o Deuteronômio, ele tem como base, né, a lei dada no Sinai, no Monte Sagrado. Então, os 10 mandamentos. Porém, aqui, os levitas, Moisés está ordenando ao povo, mas os levitas é que vão tomar a palavra em alta voz e dirão a todos os homens de Israel 12 listas de maldições que muitas vezes a justiça humana não chega, mas Deus tudo vê e tudo sabe, são ações secretas realizadas. Então, os levitas aqui, eles vão proclamar 12 maldições aos quais o povo vai dizer amém. Então, cuidado com o que você faz em segredo. Né? Tudo aquilo que está em segredo um dia vai ser revelado. Com certeza. E aqui ele está dizendo, maldito, isso é abominação para Deus. Aí ele tem uma listagem aqui, que a Merinha já até falou, que ele, maldito aqui é o homem que faz ídolo esculpido. É abominação para Yahvé. E põe esse ídolo esculpido, essa imagem esculpida, esconde essa imagem. E aí e o povo responde o quê? Amém. Então, cuidado com as ações secretas, porque você pode enganar o homem, mas Deus você não engana. Ieda, então, esse primeiro item é onde a gente é acusado de idólatra, até hoje. Porque vão nos dizer que a religião católica, apostólica, romana rompe esse primeiro mandamento aqui, ou essa primeira maldição. Eles vão dizer que a gente adora ídolo, mas tem uma vital diferença. Aqui, quando ele fala ídolo esculpido ou fundido, eles se referem os egípcios e outras nações antigas adoravam animais feitos em pedras, esculturas, cavalos, bois, cães, eram sinais da natureza representados numa imagem. A diferença é que hoje as imagens que nós fazemos não representam animais, representam pessoas que tiveram vida consagrada e santa, que tem que representar para nós um sinal de exemplo, de obediência, de determinação, de seguimento. Então as nossas imagens não representam animais, representam a mãe do Senhor Jesus, representam o próprio Jesus, representam os santos que nós devemos lembrar. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma imagem, nós lembramos os exemplos que aquele santo em vida nos prestou e nos deixou para que fosse seguido. Nós não adoramos a imagem em si, como o pessoal que se prestava à adoração fazia com seus ídolos. Eles, ao próprio ídolo, eles adoravam. Então, era a imagem que era o sagrado para ele, não era a representação de quem está naquela imagem, né? Agora, hoje tem muitas pessoas, ser humano, que se fazem de deuses também e carrega com eles multidões de pessoas, no mundo inteiro. Então, tem pessoas que se acham que eles são Deus. Esse é o ídolo também, né? Pessoas que acham que é mais e falam em nome de Deus como se Deus tivesse dado o poder para ele. Essas pessoas matam, corrompem, em nome de Deus. Então a gente também tem que entender que existe vários ídolos. O dinheiro, eu mato, eu faço qualquer coisa para conseguir o dinheiro. Você pode ver que o shopping center se você olha, a entrada do shopping center mesmo assim parece uma igreja, a entrada de uma igreja. Tem pessoas que parece que se não for lá, não gastar, e você vê que tem jovens, adolescentes que trabalham o ano inteiro para ganhar um mísero salário para ajudar em casa. Quando chega no fim do ano, 13º que ele recebe, ele vai comprar uma roupa de marca, gastar todo o dinheiro. Né? Por quê? Porque ele é levado a fazer isso também. A Amélia fala uma situação que me fez lembrar Padre Cícero. Sim. São Padrinho Cícero. Meu padrinho. Lá do Nordeste. Que era um homem de uma vida íntegra, que toda a sua vida foi dedicada à igreja, à benemerência,
fez muita caridade, fazia milagres em vida e ele arrastou o Nordeste e arrasta até hoje. Mas são pessoas que tiveram vida digna e que, por seu exemplo, cativaram a muitos. Que sejam bem-vindos esses. O próprio Moisés, que eu chamo de São Moisés, arrastou quantos? E até hoje nos comove. Então, esses bons exemplos de pessoas devem ser seguidos mesmo, devem ser aplaudidos pelo povo. Agora, duros são aqueles que realmente, por seu péssimo exemplo, não conseguem se colocar diante de nada nem ninguém. São aqueles que têm que viver escondido e fazem sua maldade no escuro, no escondido, igual o Satã faz, né? Então a gente vê aqui que muito bem se presta essa questão do ídolo esculpido, que eu me lembrei de colocar, e se tiver alguma colocação também, que é para nos lembrar que não precisamos ter medo, nós da Igreja Católica, de estar rendendo nossas homenagens a uma Santa Rita de Cássia, a Imaculada Conceição, a São Pedro, a São José, que é o meu pai espiritual. Então, esses são sinais de vida e de santidade que nós devemos preservar e render homenagens, né? Então, é muito importante a gente ter clareza com relação a essas imagens. Isso. Né? Porque até mesmo os católicos duvidam por causa do texto que tem no Antigo Testamento, aqui, que se proíbe, então, aqui esculpir, né? Fazer ídolos esculpidos. Quando se esculpe a imagem, quando a imagem é feita, então Deus não está ali na imagem. Deus é muito mais do que aquela imagem. Então nós não devemos adorar um Deus de barro, um Deus de madeira, um Deus que é um Deus morto, porque o nosso Deus é um Deus vivo que caminha com a gente. Então é importante a gente ter clareza como católico a questão das imagens. Tem também o texto que diz quando o povo está no deserto e é picado pelas serpentes, lembra? Isso. Que Deus manda Moisés erigir uma cruz. E para todos que olharem para aquela cruz, né, serão salvos. Ele manda erigir uma serpente, que essa serpente esteja de bronze, a serpente de bronze. Colocada na cruz. Então ele manda erigir essa serpente de bronze. E colocada na cruz, né? E então, você vai olhar hoje, qual é o símbolo da farmácia? É exatamente essa o cálice com essa porque a serpente. Era o Deus da cura, né? Então, mas aí a gente entra na questão no Novo Testamento. O Antigo Testamento aqui, Deus ele está proibindo se adorar, né, o Deus de barro, o Deus de madeira. Ele não tem poder nenhum, Deus morto. O Deus vivo, o Deus verdadeiro é o Deus da vida, o Deus que caminha, que faz história com o seu povo. É um Deus que se revelou. Ninguém viu a Deus, mas o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, revelou esse Deus para nós. Um Deus que é Pai, que é misericórdia. É a partir da revelação de Jesus, nós podemos sim não amar, adorar a imagem. A adoração somente a Deus. Amor, adoração é a Deus. A imagem de um santo, a imagem da Virgem Maria, é a lembrança, quando você olha, te remete à lembrança da pessoa, que é um santo, que é um modelo para você. Exatamente. Então, não quer dizer que quando você tem imagem, a imagem cria um ambiente sagrado, para você lembrar daquela presença, daquela pessoa, daquele que deu testemunho de amor a Deus. Um boi, um gato, uma vaca, um cachorro não vai nos arremeter a nenhum exemplo de nada. Né? Igual faziam os antigos egípcios, né? Que os deuses eram representações de animais. Por isso, e até deusas também. Esse programa, grupo de estudo bíblico que tem, assim, a gente tem que procurar entender a palavra de Deus, sabe? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, mas escrita por ser humano, por homens, mulheres, jovens, né? Que também, às vezes, cada um tem textos na Bíblia que a pessoa fala da experiência dela. E, às vezes, nem sempre a experiência dela é a experiência desse Deus. Então, por isso que esse programa eu falo que é um convite a gente a conhecer melhor a palavra. Para a gente saber quando ler, entender, olha, esse texto foi escrito numa época que acontecia isso e isso. Para quê? Para alertar as pessoas. Como eu posso usar esse texto hoje? Mas se você não aprende, você vai fazer tudo errado e vai achar que está certo. Né? Ieda, por que esse
é tido como, esse capítulo que nós estudamos agora, o 27, né? Por que é tido como um discurso conclusivo? Ele é um discurso conclusivo da aliança, que está sendo concluída aqui. O Código da Aliança, aqui, ele foi... o livro Deuteronômio é a segunda lei. Porque uma lei já existia a lei dos 10 mandamentos. Aqui ele vai atualizar essa aliança. Então aqui ele atualiza a aliança e conclui também. Não lá no Monte Sinai. Tem um texto aqui que ele vai falar assim, olha, não foi com nossos pais que Javé concluiu a aliança, é conosco, nós que estamos aqui na planície de Moabe. Isso. Próximos a aliança entrar. Renovada, né? É renovação Por da isso aliança, que do compromisso. Deuteronômio é segundo livro da lei. É a renovação do compromisso. Na realidade aqui, essa posição geográfica, essa situação, a localização histórica aqui na planície de Moabe, antes de entrar na Terra Prometida, ela é fictícia, porque ela remete a um tempo muito anterior, um tempo muito mais, que já passou esses fatos. Aqui o povo, quando conclui o Deuteronômio, lá pelo ano 400 antes de Cristo, que o livro é terminado, então esse povo ele já passou, né, já perdeu a terra. Ele tomou posse da terra, saiu, né? Ele fez aliança no Sinai, renovou a aliança na planície de Moabe, entrou na terra prometida, perdeu a terra. Por que o povo perdeu a terra? Por que o povo foi escravizado novamente? Aqui nós vamos ver a lista de maldições que vai ter em consequências da infidelidade do povo de Israel a Javé. Ele caiu de novo e aí ele pergunta, mas por que nós sofremos tanto? E aí depois, em consequência de toda a invasão de impérios, nós tivemos o império assírio, o primeiro império que atacou Israel, o império estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O primeiro a atacar foi o império assírio, atacou Israel. E leva aquele povo também à deportação, quem está lá. Mas o Reino do Sul fica intacto por um período de tempo, porque logo vem o Império Babilônico e ataca a região do Sul, a Jerusalém, né, Judá. O território de Jerusalém é a capital de Jerusalém, o território de Judá. Então, e esse povo todo ele vai para o exílio. Então não resta mais nada, destrói o templo, eles perdem a terra. Então, esse autor está escrevendo para o pessoal dessa época. Tá. E para nós hoje também, porque a Bíblia sempre é muito atual para nós. Sempre. Então, ele está falando, olha, né, aqui nós vamos ver as bênçãos no capítulo 28 e as maldições. Se você for fiel à aliança que Deus, porque os mandamentos de Deus são mandamentos de vida e de liberdade. Então, se você for infiel, vai acontecer isso. Né? Então, por quê? Porque já passaram pelo sofrimento. Eles já passaram pelo exílio. E agora eles estão voltando. Já reconstruíram. Vão reconstruir o templo novamente. Já reconstruíram o templo, então estão fazendo como se fizesse uma renovação da aliança, para não acontecer de novo, mas o povo é cabeça dura e vai acontecer logo de novo. Nós vemos aqui, então, passados o quê? 2.500 anos, 3.000 anos? Por aí? Dos fatos que ocorreram? Então, mais, nós temos, né? assim... Bem mais. A história começa com Abraão. Né? E no ano 1800, lá pelo século XIX, antes de Cristo. Essa história da Bíblia. E aí, o livro, a Bíblia, ela vai ser escrita no reino de Salomão. Vamos dizer 4.000 anos, então. Então, a gente está vendo que aqui, passados todos esses anos, hoje não precisa mais de nenhum discurso para concluir nada, porque o povo já aprendeu. Você acha que Moisés deixou os 10 mandamentos. De pedra. Moisés deixou os 10 mandamentos, depois vieram esses discursos para reforçar, que nós encontramos no Deuteronômio. Todas as leis estão escritas. Deus está quietinho, né? Deus está quietinho, está passados todos esses anos. Está quietinho, então é porque o povo está dessa vez obediente, aprendeu, né? Eu acho que as pessoas entenderam as leis, né? Ninguém comete mais crime, ninguém comete mais nenhum erro.
eu acho que nós já podemos, o mundo já pode acabar, né? Então, a questão que você está entrando e colocando aí, ela é muito séria, porque a mentalidade do povo, muitas vezes, a nossa mentalidade também é de que Deus castiga a gente. Então aqui na Bíblia está dizendo, olha, se você for infiel a Deus, vai te acontecer isso, 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 isso. E se você for fiel, você vai ter prosperidade de vida, bênçãos, prosperidade, né? Sua família vai aumentar, você vai ter sucesso, você vai ser um povo de destaque entre os povos. E na realidade, aqui o que está acontecendo nesse livro, nós temos que ler todo o contexto do livro, porque se a gente pegar por partes, a gente vai entender, nós vamos ser fundamentalistas. Né? Para não ser fundamentalista, você tem que entender todo o texto, todo o livro. E aí, as bênçãos e as maldições não é Deus que nos castiga, são as nossas ações escolhas. E as nossas escolhas. Tanto que no versículo 29, quando ele está encerrando aqui, ele vai iniciar, então, o terceiro discurso de Moisés, ele vai falar que tem dois caminhos na nossa frente. Nós temos que escolher. Aqui o povo escolheu estar com Yahvé, mas só da boca para fora. Porque, na prática, ele não está praticando. Por isso que ele cai no exílio e no sofrimento, porque ele faz escolhas erradas. Por isso que a história parece que se renova sempre, né? Você quer concluir? Assim, que quando fala discurso de Moisés, não é Moisés, tá? Porque o livro está sendo terminado, como a gente está lendo, lá pelo ano 400 antes de Jesus chegar. Então, a história aconteceu 1.200 antes de Jesus. Então, são 800 anos que Moisés já não está mais. Mas por que coloca na boca dele? A gente vai perceber que toda a lei que tiver na Bíblia é colocada como Moisés estivesse dando, porque Moisés recebeu as tábuas da lei. Que recebeu o início de toda as orientações. E ele é um personagem muito importante da lei. É considerado como porque profeta, ele ajudou, né, com o chamado, o sim dele para Deus, a libertar o povo da escravidão e a fazer essa caminhada e construir essa lei, a legislação dada por Deus. Muito um homem bem. de Deus. Eu sei que teríamos mais assunto, esse assunto ainda iria mais um programa, mas vai mais um programa. É só você não deixar de assistir nosso próximo Páginas da Bíblia. Vamos continuar. Hoje foi só o capítulo 27, Deuteronômio ainda tem mais chão para ser estudado. Agradeço, Ieda, imensamente sua presença, agradeço, professora Amélia, sua presença, agradeço principalmente a você que está aí em casa e que nos deu a oportunidade dessa audiência. Fiquem conosco, não esqueçam, TV Imaculada, sempre ao seu dispor para a evangelização. Então, até o nosso próximo programa e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.